Shalom, meu querido irmão, série Israel e a Igreja, vídeo número 4. Nós estamos na parte 4 da mensagem Israel no Egito, de 25 de março de 1953. E no vídeo anterior nós paramos no parágrafo 73, então vamos começar a leitura a partir do parágrafo 73 e continuar daí em diante. Diz assim então o parágrafo 73 da mensagem Israel no Egito, da série Israel e a Igreja. Diz assim, parágrafo 73. Uma mulher disse outro dia: eu tenho 10 filhos, mas, glória a Deus, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Aleluia. Sairei para fazer isto. Ele não faz tal coisa, diz o irmão Branham. Não, Deus não faz tal coisa. Ele jamais fez. Ele jamais fará. Porque ele disse que ele não faria. Agora, mas, que coisa, ela pensou que sim, a mulher, Sim, Senhor, Deus deu-lhe 10 filhos para criar. É isso que ela está suposta a fazer, correto? Mas a coisa disto é que eles ficam todos entorpecidos sob os entusiasmos. O irmão está falando aqui, irmão, na verdade, esse parágrafo é o seguinte, que a mulher diz assim, Deus me enviou para pregar. Não. De acordo com a Bíblia, a mulher não pode ser uma pregadora, tá? E o irmão Branham pegava muito forte nessa doutrina, que a mulher não pode ocupar lugar de púlpito ali, local, estar no local púlpito, vamos dizer assim, para pregar. Tá? Mas eu não vou entrar em doutrinas aqui, vamos continuar a leitura então, para o parágrafo 74. Apenas que ele diz assim, a mulher fala, eu tenho 10 filhos aqui, tudo bem, mas Deus me enviou para pregar. O irmão diz, não enviou, porque Deus não poderia fazer isso, porque a Bíblia diz que a mulher não pode pregar. Mas vamos seguir do parágrafo 74 em diante. Bem, eles dizem, eu não preciso que ninguém me ensine, glória a Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que ele estabelecesse alguns na igreja, como mestres. Deus os coloca ali na igreja como mestres, isso fica estabelecido. Por que ele colocaria mestres aí se o Espírito Santo fará todo o ensinamento? Correto, vê? O que as pessoas precisam é de que seus cérebros sejam batizados além da água, correto? Perdoe-me essa expressão cortante, mas eu gosto que penetre profundamente. Queremos um avivamento, irmão, você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isso, você tem que dar pontapés em Satanás. Não argumente com ele, tome sua posição e fique aí. Eu batalhei com ele ao redor do mundo e todo cristão que alguma vez se posicionou com Deus tem que batalhar contra ele. Mas se você sabe pelo que está posicionado, então você sabe o que é a verdade. E o assim diz o Senhor, você pode ficar aí. Você vê que ele diz que quem se posiciona por Deus, um dia vai ter que enfrentar Satanás. E não adianta argumentar com Satanás, irmãos. Ele diz assim no 75. Você diz, bem, glória a Deus, eu fui salvo porque parei de beber. Glória a Deus, eu senti um calafrio descer pela minha espinha. Um vento forte e poderoso me atingiu na face. Você crê nisso, irmão Branham? Certamente. Mas eu quero ver primeiro de onde este vento forte e poderoso veio. Vê? Correto, verdadeiramente. Este calafrio está bem, mas eu não sou salvo porque tive um calafrio. E nem porque um vento forte e poderoso me atingiu. Você não crê nisso então, irmão Branham? Sim, eu creio, mas espere um minuto. Vamos voltar aqui um pouquinho. O diabo tem algumas limitações no caminho por aí. Eu sou salvo porque preencho as condições de Deus. Ele me chamou e eu soube que ele me chamou. Eu o aceitei em sua palavra. Então posso dizer a Satanás, assim diz o Senhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele era Deus, ele era Emanuel. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele nunca usou qualquer de seus grandes dons. Quando ele encontrou Satanás, ele disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele o derrotou. É isto, conhecer as Escrituras. Satanás a conhece também, mas você tem que saber como posicionar corretamente a palavra de Deus. Vê? Notem, ouçam Paulo falando. Quantos aceitariam a doutrina de Paulo? Ele disse, se um anjo ensinasse alguma outra coisa que seja anátema. Em Cristo, digo a verdade, não minto. A minha consciência dando-me testemunho do Espírito Santo. Ouçam, Paulo assegurando-se disso, vê? Colocando isso em forma
que você absolutamente saberá. E ele continua: tenho grande tristeza, e continua, dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Você tem ouvido dizer: todos os judeus são o povo escolhido por Deus. Isso não é correto, isso não é correto. Os judeus não são o povo escolhido por Deus. Vê? Eles não são. Agora ouça, veja se Paulo não disse a mesma coisa e ele era um judeu. Vê, Abraão teve 11 filhos, você sabe disso, não sabe? E eles todos eram a semente de Abraão. E eles todos eram a semente de Abraão. Mas então, Isaque, tua descendência, será chamada. Você vê, ele diz assim: em Isaque, tua descendência será chamada. Não nos demais, não em Ismael, e não nos outros 9 filhos da outra mulher, terceira esposa que teve, não. Era em Isaque foi chamada a descendência. Espere, eu creio que é neste mesmo capítulo. Quem eram os israelitas? Aos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. Agora, ele está falando acerca de Israel. Agora, observe o que ele diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, correto? Então eles não são todos que estão em Israel que são judeus ali, não são todos, observe, nem por serem descendência de Abraão. Isto não faz deles israelitas. Agora observe, o que você está tipificando, irmão Brana, eu estou tipificando a igreja. Nem todos os que confessam a Cristo são cristãos. Nem todos que vão à igreja são cristãos. Nem toda a semente de Abraão era, ou seja, não tinha a promessa. Era uma eleição, era a promessa. E a promessa foi dita de antemão a Abraão. E o eleito de Deus foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Vê? Notem, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não dos demais judeus, mas em Isaque. Através de Isaque veio Cristo. Esta foi a semente de Abraão, Cristo. E então a primeira semente de Abraão não foi através de uma semente sexual. Foi por sua fé que Deus reconheceu. E é através da fé em nós, para crer na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, é que nos faz ser a descendência de Abraão. E Abraão foi circuncidado com o selo da promessa pela sua fé. Agora, ele não recebeu isto até que fosse circuncidado. Ele recebeu a promessa antes que fosse circuncidado, correto? Amém. Então, onde está o irmão, o outro pregador? Eu vi assentado ali. E ele estava falando ali agora com uma audiência, né? Algo deve ter chamado a atenção dele ali. E ele pergunta onde estava o outro pregador que estava ali aquela noite no culto. Penso que ele estava fazendo a gravação ali atrás, irmão. Sim, muito bem. Ele recebeu a promessa antes que fosse circuncidado. Ele perguntou, né? Porque provavelmente ele deve ter olhado a multidão. E eram 2 ou 3 ali que estavam juntos, pregadores. E aí ele não viu um deles e perguntou: cadê aquele outro irmão? Estava atrás fazendo a gravação das fitas, né? E ele segue. Bem, ele recebeu a promessa antes que fosse circuncidado. Romanos 4 dirá: ele recebeu a promessa antes que fosse circuncidado. Então lhe foi dada a circuncisão como um selo de sua obediência de fé. Agora, quando dizemos, é por isso que Billy Graham, Charles Fuller, Billings e os demais, por isso que estão falando aqueles irmãos batistas. Eu disse que muitos o fazem, Rufus Mosley e todo o grupo. Eu disse, ele disse, temos 20 mil convertidos em 2 semanas. Eles não puderam encontrar 20 pessoas quando voltaram. E eu disse, eles não foram convertidos então. E ele disse, eles aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. E eu disse, contudo, não estão convertidos. Você não é convertido até, converter significa ser mudado. E veja Pedro. Pedro tinha crido no Senhor, ele tinha sido batizado, recebeu poder para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. E Jesus lhe disse na noite antes da crucificação: quando te converterdes, confirma teus irmãos. É isso correto? Sendo tanto salvo quanto santificado e não tinha sido convertido.
Esta é a Escritura. Ele foi santificado? Sim, foi. Leia João 17:17. Santifica-os, Pai, na verdade. Você pensa que ele colocaria aquele espírito num vaso que não se encaixasse? E eles expulsaram demônios. Voltaram gritando, correto? Metodistas, eles retornaram gritando. Veja, note. Eles retornaram gritando, louvando a Deus e disseram: os demônios se nos sujeitam. Apenas um momento, Mateus 10. E ele disse: não vos alegreis porque se vos sujeitam os demônios, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, correto? Agora, eu quero que vocês se acalmem por um momento. E Judas estava com eles, correto? Judas estava tanto quanto um pato numa poça. Ele estava gritando e alegrando-se também. E ele seguiu a igreja até chegar ao Pentecostes. Mas quando ele chegou ao Pentecostes para receber o batismo do Espírito Santo, ele o recusou e traiu Jesus. E este foi o anticristo. E este Espírito hoje virá e ensinará a justificação pela fé e tudo mais. E vai se mover até o batismo do Espírito Santo. E então mostrará suas cores. E isso é correto. E observe as 10 virgens que saíram. 5. Todas aquelas virgens, as 5 delas eram nécias. 5 tinham óleo em suas lâmpadas. O que é o óleo? O Espírito Santo, vê? Correto. Elas eram todas virgens, boa vida, vidas limpas. Você diz: bem, irmão, eu não vou a danças, eu não vou a shows. Estas são apenas coisas morais. A menos que haja recebido algo sobrenatural, não é porque você gritou, não porque falou em línguas, não porque você pulou, não porque você fez isto, mas algo sobrenatural tem acontecido dentro de você e te mudou e colocou em você um selo de amor em Deus. Você está então ancorado. Correto. Ora, você não crê? Eu creio em gritar, eu creio em todas essas coisas, mas esta não é a resposta. E aí ele segue no parágrafo 84. Os metodistas, quando gritam, pensaram que tinham isto, mas vieram a saber que estavam errados. Muitos deles gritaram e não tiveram nada, não tiveram isto. Os pentecostais vieram, falaram em línguas e eles disseram: nós temos isto então. Mas vieram a saber que estavam errados. Muitos deles falaram em línguas e não tiveram coisa alguma. Está escrito: ainda que eu falasse a língua do homem e dos anjos e não tivesse amor, de nada me valeria. E eles não tiveram isto, correto? Esta é a razão pela qual o mundo tem sido enganado por isto e tem feito outra coisa. Esta não é a resposta, não através de uma demonstração carnal ou emoção. Mas algo tem acontecido aqui dentro. Tem mudado toda a sua opinião, mudado toda a sua natureza. Você então é convertido. Não você, mas Cristo tem entrado em ti e te convertido. Sua natureza do velho homem está morta, e você é nascido de novo, e você é um novo homem. Observe isso. Amém. Ouçam, estou demorando, não estou? Ele pergunta para a audiência ali, né? Dê-me um grito daqui a pouquinho ali atrás, irmão, se eu estiver demorando demais. Eu tenho que trazer os filhos de Israel para cá, apenas em 1 minuto. Mas eu quero mostrar a vocês como este negócio cabe a Deus fazer essas coisas. Você vê que, por exemplo, irmão, só de a gente ler, né, o que foi escrito aqui da mensagem que foi reproduzida em fita e transcrita para o livro aqui, né? Quando foi gravado lá atrás, e aí o computador traduz e imprime aqui para nós ler. Você vê, já são 4 vídeos. Esse já é o 4º vídeo, de meia hora cada um. Então, se você calcular o 4º vídeo, e vamos arredondar para 30, 60, né? Mais 60, só mais 2, já dá o quê? Né? Muitos vídeos, né, de 30 minutos. Dá um total de 2 horas. Então você imagina quanto tempo ele ficou falando ali, com a pausa, com toda aquela eloquência. Eu estou lendo direto, né? Imagina ele falando ali e tal, com aquela eloquência e colocando a entonação de voz da maneira que ele falava. Né? Como o Bruno, a gente sabe que ele era um pouco lento para falar, mas tudo bem. Então você vê, a audiência às vezes cansava, né? Mas ficavam ali atentos no que o profeta estava falando. Então ele segue no parágrafo 85 ainda. Veja, quero mostrar a vocês como este negócio cabe a Deus fazer essas coisas. Vocês ainda me amam, correto? Agora apenas continue orando por mim, correto? Mas apenas permitam-me relaxar um pouco, então, agora apenas por um momento. Você vê, ele pede, né, pessoal, calma.
Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Viram isto? São contados como descendência. Os filhos da promessa. Promessa de quê? Que tipo de promessa? A que Deus prometeu antes da fundação do mundo. Ele lhes disse: esta é a semente. Não porque você parou de fazer isso ou parou de fazer aquilo, parou de mentir, parou de roubar. Esses são apenas atos morais. Um bom cidadão fará isto. Qualquer bom cidadão fará isto. Você não pode se chamar de cristão até que algo aqui dentro tenha acontecido, até que você tenha se regenerado ou algo tenha acontecido aqui. Notem, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, ouçam isto, de Isaque, nosso pai. Coloque seu colete, apronte seu capacete, e isto vai te despertar agora. Porque não tendo eles ainda nascido, estes são Esaú e Jacó, note, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, estou permitindo isso encharcar por algum tempo. Acorde agora para esta passagem. Esaú e Jacó, antes mesmo que nascessem, antes que soubessem o que era certo e o que era errado, segundo a eleição de Deus, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Eu pensava que parar de comer carne me salvaria. Você não tem nada a ver com isso, então. Se você é salvo, é que Deus te chamou antes da fundação do mundo e te salvou, correto? Agora observe. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Antes que ambos nascessem, Deus disse: amei um e a outro aborreci. Isto é a palavra de Deus. Eu não sou responsável por ela e não posso negá-la. Você vê? Então não tem como negar, né, irmãos? Está escrito isso, né? Antes mesmo que Esaú e Jacó nascessem, Deus falou, né? Eu amei a um e aborreci a outro, né? Para que o propósito de Deus fosse cumprido. Paulo até completa, né? Quando ele fala sobre essa passagem, Paulo pergunta assim: há injustiça da parte de Deus por isso? Não, né, irmãos? Mas vamos seguir. Parágrafo 88. Agora, a eleição não é algo que você tenha que fazer. É o que Deus já tem feito. Deus fez isso em Cristo, por você, antes da fundação do mundo. Todo que o Pai me dá, virá a mim. Aleluia! Oh, que coisa! Perdoe-me. Eu não estou entusiasmado, mas estou feliz. Todo que o Pai me tem dado, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, dignamente, digamos, após receber o Espírito Santo, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então aqui fala na nota de edição que houve um espaço em branco na fita que provavelmente falhou ali na gravação. Ele segue no parágrafo 89 então. O que temes? Veja, Deus tem prometido incondicionalmente. Este amor de Deus está tocando em seu coração. E você sabe que tem passado da morte para a vida. Você ama todo mundo e o mundo todo se torna diferente para você. E ela está ancorada bem ali. Nada te move. Ela o que? A fé, né, irmãos? Veja. Seja feliz e vá adiante. Glória a Deus. Não permita que algo te faça retroceder. Você pode sair, esfriar-se, desalentar-se um pouquinho, mas essa semente de Deus permanecerá como verdadeira. A Bíblia diz: embora sejamos infiéis, contudo ele não é. Ele é verdadeiro, ele permanece fiel. Agora observe, vamos ler. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Ouçam, isto é Paulo falando. E a injustiça da parte de Deus, foi o que eu falei anteriormente, né, irmãos? Há injustiça da parte de Deus? Né? De maneira nenhuma. Injustiça? Não. Pois diz a Moisés: compadecer-ei-me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer. Você diz: glória a Deus, aleluia. Eu serei salvo antes de morrer, então. Será? Deus tem algo a dizer sobre isso.
Isso não depende do que quer. Não, e então, não do que corre. O quê? Mas de Deus que se compadece. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É a eleição de Deus. Deus faz o que Ele quer fazer. Pesado, né, irmãos? Mas vamos seguir. Parágrafo 90. Então agora notem um pouco mais. Eu tenho isto marcado aqui com muitas letras em vermelho. Muitas. Tudo coberto a tal ponto que mal consigo ver isso. Eu tenho lido muito isso aqui, pois eu não sei o que está aí, o sim, está apagada. E eu vejo isso aqui, eu tenho isso tudo marcado com tinta vermelha aí. A escritura. Eu trarei minha outra Bíblia amanhã à noite. Você vê que ele marcava tanto com aquela, acho que, por exemplo, um marca-texto, né, irmãos, ali para marcar as passagens que ele lia da Bíblia, que a tinta vermelha acabava atrapalhando ali o que tinha para ler, né? E aí ele prometeu, no outro culto ele traria uma Bíblia mais limpa ali para ele poder ver certinho o que estava escrito. Então ele diz assim, eu trarei minha outra Bíblia amanhã à noite. Porque diz, Faraó, né, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou Faraó e endureceu seu coração para este propósito. Deus levantou Judas Iscariotes, né? Ele nasceu aqui como filho da perdição. Isso é correto? Deus disse de Esaú e Jacó antes mesmo que eles tivessem nascido. Disse a sua mãe tudo o que iria acontecer, que a um ele aborreceria e a outro ele amaria. Isso é verdade. Então é Deus que faz todas as coisas em todas as coisas. E você não tem nada a ver com isso. E se Deus tem te chamado, o amor de Deus está tocando no seu coração. E todos os que ele tem chamado virão a ele, e nenhum deles se perderá. Deus tem prometido. Ele disse que nenhum se perderia. Todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. E nenhum deles se perdeu, a não ser Judas Iscariotes, para que as Escrituras pudessem ser cumpridas. E eu os ressuscitarei, todos eles, no último dia, exceto, logicamente, Judas ali, que o irmão Bruno está dizendo. Então ele diz assim, agora, você disse há pouco que você era um cristão. Quem te fez um cristão? É porque Deus te chamou antes da fundação do mundo para ser um cristão. E você se tornou um cristão então. Então você foi salvo, cheio do Espírito Santo, você tem a vida eterna. Tudo porque Ele te deu o Espírito Santo? Vê? Por que Ele te deu então o Espírito Santo? Como um selo para a sua fé. Primeiro, você teve fé. Agora, se você diz, bem, você disse há algum tempo acerca de Billy Graham e os demais gritando. Bem, quantos querem aceitar a Cristo como seu salvador pessoal? Levantem suas mãos. Isso está bem? Certamente, tudo isso está bem. Isso é bom. Mas esse é apenas o começo. Então, se você realmente crer nisso e realmente tiver aceitado isso no seu coração, note, e você é ensinado da maneira correta, então o Espírito Santo virá como uma circuncisão, como ele a deu a Abraão depois que ele teve fé, uma confirmação. Agora, você ouve as pessoas dizerem, vamos ter uma reunião de vigília, glória a Deus, vamos voltar, dizem. Glória a Deus, vamos vigiar pelo Espírito Santo. Não há tal coisa como essa. Vigiar não significa orar. Vigiar significa esperar. Quantos sabem que a palavra vigiar significa esperar? Jesus disse, ficai ali na cidade de Jerusalém até que a promessa vos seja dada. E eu não sei o que eles estavam fazendo. Eles estavam provavelmente orando, eu não sei. Mas eles nunca tiveram que esperar depois disto. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, todos. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio, correto? Veja, não esperando, o Espírito Santo estava ali, deu-lhes o batismo do Espírito Santo em confirmação de sua fé. E Deus circuncidou Abraão em confirmação de sua fé. E o que foi isto? Foi o Espírito Santo? Alguém me diz para que o Espírito Santo é? É um sinal. É isso, certo? O que era a circuncisão? Um sinal, correto? Um sinal. Deus deu um sinal de que ele tinha aceitado Abraão pela circuncisão. E quando você diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, então Deus te dá o batismo do Espírito Santo como um sinal de que ele tem aceitado sua fé. É isso. E então você está selado no reino de Deus, não até o próximo avivamento, mas até o dia da sua redenção.
Está em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. É isto. Agora, rapidamente, cerca de uns 5 minutos mais, vamos a Gênesis 45. E eu quero tomar um maravilhoso atalho aqui para fazer estes filhos de Israel exatamente ao lugar onde você os apanhará amanhã à noite e os tirará. Sinto muito por estar um pouco atrasado essa noite, mas eu tinha que principiar com isso primeiro. Você vê que ele vai falando ali, né, sobre a pregação, porque ele vai pregar várias noites, né? Então ele está falando ali Israel no Egito, essa noite, né? E aí nas outras noites os outros lugares onde Israel caminharia ali, conforme a trajetória bíblica. Mas ele fala assim, acabei perdendo muito tempo aqui com essas coisas da eleição e tal, mas ele fala que é necessário começar por aquilo. Então ele segue. Agora, Abraão recebeu a promessa, Isaque então veio. Vocês conhecem os sacrifícios. Eu tentei mostrar a vocês que aquela igreja lá atrás, que foi chamada por eleição de Deus, assim como ela é hoje. Ele chamou Abraão através da eleição. Ele chama a igreja hoje através da eleição. Ele deu a promessa a Abraão e Abraão creu. Ele creu nela e ele chama isso de igreja hoje. Você crê em Jesus Cristo? Então primeiro creia. E então Deus circuncidou Abraão e seus filhos, sua descendência. Circuncidaram-se como um sinal. E ele te dá o Espírito Santo hoje como um sinal. O que faz o Espírito Santo quando ele vem ao ser humano é para circuncidar. Não disse Estevão assim em Atos capítulo 7, quando ele disse, vós incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, correto? O Espírito Santo é uma circuncisão. E o que uma circuncisão faz? Corta a carne excedente, todas as coisas do mundo. Isso te circunda para longe das coisas do mundo, do amor da carne, do orgulho da vida. Isto te circuncisa dessas coisas. Você não tem nada a ver com isto. Ele simplesmente faz isso e te coloca em amor com Jesus Cristo. Com um amor imorredouro, que não morre, né? Nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, disse Paulo. Nem perigos, nem provas, prisões e tudo mais. Nada no presente, nada no futuro pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele te chamou, te circuncidou, colocou isto, você nele, e predestinou o seu destino eterno. Se isto não é fazer cristãos gritarem, eu não sei o que os faria. Se isto não fizer o homem acordar, aquele que estiver em Cristo, eu não sei o que o faria acordar. Eu creio que ele está 2 vezes morto, arrancado pelas raízes, não é mesmo? Agora, ele Deus chamou. Então, ele trouxe sua própria semente. A coisa é a seguinte, ele veio através de Abraão e logo ali através de Isaque, e então através de Jacó e de Jacó a José. Agora, observe, se tivéssemos tempo, entraríamos nisso. Entraremos, mas não agora. Veja, a eleição está em Abraão, você notou? Apenas aqueles 4 patriarcas, e então ela cessou, dispersou-se. Foi aos 12 patriarcas e as tribos a reteram, correto? E nunca mais retornou novamente, até que retornou em a semente de Abraão. Então isto veio ao ser humano, que era isto? Cristo, que foi glorificado aqui na terra e elevado a Deus. E o Espírito Santo voltou a espalhar-se pelas nações para encher a terra com o conhecimento do Senhor, tão profundo quanto os céus. Este é o Espírito Santo hoje. Então já está passando quase a hora, né, irmãos? Vamos ler apenas mais um parágrafo aqui, o 98, para nós encerrarmos esse vídeo e não ficar longo e cansativo para os irmãos. Ele diz assim, agora observem, eleição em Abraão, justificação em Isaque, graça em Jacó e perfeição em José. Não há coisa alguma registrada contra José. Essa é a perfeição. Os 3 estágios terrestres da peregrinação dos filhos de Israel. E foi quando eles foram à terra prometida, que era o milênio. E os 3 estágios da igreja gentia. Nesta semana, Deus desejando, eu posso trazer isso através da Bíblia e mostrar a vocês que estamos em nosso 3º estágio agora, pronto para irmos ao milênio no tempo de José. Então aqui nós vamos terminar o vídeo de hoje. Você vê que ele compara, né, os quatro
os 4 patriarcas ali, Abraão, Isaac, né, Jacó e José, com eleição, justificação, graça e perfeição. Né? E a gente vai entrar, a partir do próximo vídeo, nesses detalhes. Nós paramos no parágrafo 98 e nós vamos seguir do parágrafo 99 em diante, para ver se a gente até consegue terminar, não sei, a depender da velocidade que eu conseguir ler aqui esta parte da mensagem. Amém, irmãos? Então este foi o vídeo número 4, né, quarta parte da série Israel e a Igreja. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e voltamos no próximo vídeo com a última parte, quem sabe, ou talvez a penúltima parte da mensagem Israel no Egito. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.